Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Semana começa acelerando com o Bitcoin, flertando com o seu topo histórico. E as altcoins acordam, mas o bull market, a alt season, o movimento mais agressivo não começou. E eu quero te mostrar o que é necessário para que este movimento ultra agressivo nas altcoins, de fato, tenha o seu start. Eu vou te mostrar, é claro, tudinho nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, mais uma vez, vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei diversos ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, fechamos a semana de forma extremamente bullish. Quebramos todas as estruturas de baixa e fechamos na máxima histórica para um fechamento semanal. E voltamos a flertar com a faixa de topo, que é o nosso novo topo global para o Bitcoin, que está nas faixas de 125.800. O mercado segue muito forte, acompanhando SP500, Nasdaq, Russell, ouro, todos os mercados estão em alta. E o que é necessário para que a gente, de fato, renove essas máximas é começar a fechar dia e dias acima da máxima anterior, que foi em 124.500 dólares. Se a gente começar a fechar acima deste caixote em azul, aumenta e muito a probabilidade da gente buscar faixas ainda mais elevadas. Só que a gente vem alertando sobre o seguinte: o Bitcoin está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias de alta seguida, sem qualquer correção. Seria natural que tivéssemos correções e a faixa inicial para oportunidade acaba ficando em 119.200. Próximo desta área começa a ficar extremamente interessante uma exposição. Em Bitcoin, talvez não, talvez nas altcoins. Por quê? O Bitcoin, ele acelerou 8 vezes desde o seu fundo. O Ethereum saiu de 1.500 para 5.000 dólares. Solana saiu de 10 dólares para praticamente 300. Só que ainda existem muitos ativos que estão em faixas de oportunidade, uma vez que o ciclo das altcoins sequer iniciou o seu bull market. E eu vou te mostrar o porquê agora. Só que antes eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like caso esse vídeo faça sentido. Temos conteúdos todos os dias e ele é cumulativo. Ontem mesmo discutimos sobre as faixas de oportunidade de forma detalhadíssima para o Bitcoin. Então, se inscreve no canal e confira os últimos vídeos que nós gravamos. Pois bem, por que não estamos ainda em um bull market real para as altcoins? Simples. O Bitcoin acelerou, o Bitcoin está muito forte, mas o Total 3 ES e o Others, que são os índices que pegam a capitalização total do mercado, excluindo Bitcoin, Ethereum e as stablecoins, o SDT, o SDC, para o Total 3ES, e neste caso do Others, pega a capitalização total e exclui o top 10, você pode verificar que, embora tenhamos visto altas ao longo desses últimos meses, ao longo desses últimos 2 anos, a gente ainda não teve o rompimento das máximas do último ciclo. Ou seja, o Bitcoin teve seu rompimento das máximas do último ciclo. Rompeu e foi embora. O Ethereum ainda não.
E as altcoins menores, nem se fala. A gente está caminhando para o topo histórico. E é no rompimento deste topo histórico que a gente tem a aceleração mais agressiva. Aquele movimento de alta seguida, como você pode verificar até aqui no Others. O Others, no último ciclo, uma vez que ele rompeu as resistências do ciclo anterior, de 2017, nós vimos uma alta para os ativos como uma média de 600%. 600 a 700%. E no ciclo atual, o que nós estamos vendo? O Others está acelerando, está se recuperando. A gente teve aquela aceleração forte no final de 2024. Batemos naquele topo, no topo anterior, corrigimos e estamos em uma recuperação. Para que a gente chegue novamente a este topo, a gente tem que subir ainda 40%. 40% para chegar no topo e somente depois deste rompimento é que a gente poderá encarar uma aceleração. Pode parecer pouco. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, 700% é pouca coisa. Só que a gente está pegando todos os ativos e tirando uma média. Tem ativos que sobem 20, ativos que sobem 30, ativos que sobem 50, 100, 500 vezes. Foi o que aconteceu no último ciclo, com uma valorização do Others de praticamente 700%. Então, quando a gente olha para as altcoins, a gente entende que elas ainda sequer entraram na sua fase de descobrimento de preço. E muitos se enganam acreditando que a gente já deveria estar lá em cima. Nananina, não. A gente está vendo as altcoins exatamente no ponto em que elas deveriam estar. Por quê? Porque se as altcoins estivessem acelerando, nós já estaríamos no fim da festa. O Bitcoin está ainda roubando a cena. O Ethereum sequer renovou as suas máximas. E as altcoins em si estão ainda em fases anteriores. O que abre espaço para aqueles que entendem a oportunidade que nós temos pela frente. É claro, vai comprar qualquer ativo? Obviamente que não. Não é para comprar qualquer ativo, não é para comprar a qualquer momento. Não é para se encher de altcoins sem uma estratégia, sem um equilíbrio na carteira. Você tem que ter em mente que, uma vez que você se posiciona em altcoins, você está correndo riscos. Por quê? Porque não existe certeza, garantia que as altcoins irão se multiplicar 1, 2, 5, 10, 50 vezes. Existe o risco e o retorno. Mas o que nós fazemos é traçar as probabilidades. E o histórico nos mostra, em um detalhe, não é o histórico de cripto apenas. Porque se a gente olha para criptomoedas e alt-season, a gente olha para irracionalidade. A alt-season é um evento de irracionalidade, quando o dinheiro flui para ativos de risco muito mais absurdos, que é justamente quando temos este tipo de movimentação, uma movimentação gigantesca de alta nessas altcoins, uma movimentação gigantesca de alta nas altcoins. A gente teve 2 eventos como esses. Poxa, como é que então a gente vai usar a probabilidade se a nossa amostragem é muito pequena? Este movimento de irracionalidade, ele não é exclusivo do mercado de criptomoedas. Ele é padrão para o mercado tradicional. Ao longo dessas últimas décadas, nós temos visto
fins de ciclo com irracionalidade em que o dinheiro sai dos ativos grandes e vai para os ativos pequenos. Exatamente o que acontece em uma out-season. Uma vez que a gente não está vendo este dinheiro ainda fluir para esses ativos de maior risco, menores, com um movimento de dinheiro irracional, subentende-se que a gente ainda não chegou nesta fase final. O que acaba sendo, e eu falo mais uma vez, uma oportunidade para quem está de olho nesta tese de investimento. É justamente o que eu estou olhando para este momento, para as altcoins, uma vez que elas estão exatamente no seu ponto de atraso, que é algo que a gente entende que é benéfico. Todo mundo está falando que as altcoins não vão subir porque não existe tempo suficiente, já era, blá blá blá, a dominância com alta infinita, diluição de capital, tantas narrativas foram apresentadas nesse ciclo e essa visão descrente em relação às altcoins é o que me deixa satisfeito para o momento. E eu vou te explicar o porquê. 98% das pessoas perdem dinheiro. Se 98% das pessoas perdem dinheiro e a grande maioria das pessoas está descrente em relação às altcoins, se eu não estou fazendo o que 98% das pessoas estão fazendo, por consequência, eu estou nos 2% que tendem a ganhar dinheiro. As pessoas só ficarão interessadas realmente nessa classe de ativos quando eles subirem. E será neste momento que eu estarei vendendo para essas pessoas interessadas. Então eu sempre busco ser contraintuitivo, justamente porque é algo que funciona. E a gente já apresentou com provas extremamente claras, um histórico, índice de medo e ganância, comprar no medo extremo, vender na euforia, na ganância extrema, traz ótimos resultados. Investir quando ninguém quer. Fundos do Bitcoin, o Bitcoin vai a 0, Bitcoin vai a 10, Bitcoin vai a 3, quando ele estava em 16 mil dólares, foi um ótimo momento de compra. Altcoins, nos seus fundos, ótimo momento de compra. Quando foi o pior momento de compra de ativos? Vamos usar o exemplo mais recente, 2024. Dezembro de 2024, todo mundo estava com a visão de que era o melhor momento, e foi o pior momento. Então, nós temos que ser contraintuitivos e eu entendo que neste momento, como um todo, a gente tem melhores oportunidades nas altcoins. O que eu vou fazer? Eu vou comprar ativos estratégicos assim que nós tivermos uma correção, uma base de preço, seja ela onde for, no Bitcoin, porque o Bitcoin é o farol do mercado. E mais uma vez eu expliquei isso detalhadamente no vídeo de ontem. Pois bem, maravilha! Expliquei a você o que eu estou fazendo, qual é a minha visão, quais são as minhas considerações. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base no gráfico, base histórica, base estratégica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, vamos analisar alguns ativos, já que a gente está de olho nas altcoins. E você entende que as altcoins, várias delas, estão em bons pontos? Vamos analisar vários dos ativos que você pediu? Só que antes, eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram. Grupo geral do Telegram vai aparecer? Vai aparecer. Grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. Tem sites, análises, atualizações e muito mais para você, de forma gratuita. Onde que você acessa? Você simplesmente entra no vídeo que você está assistindo e você vai aqui no segundo link da descrição. Tá aqui para você. Desculpa. Segundo link da descrição, Telegram. Agora, se você quiser participar do nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados em que eu apresento meus programas de conhecimento e custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício,
que você tenha acesso, minhas metodologias, estratégias, planos, minha carteira, minhas movimentações totais, compra, venda, rebalanceamento, quer ter diversas aulas, te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Clica neste primeiro link. Ao clicar neste primeiro link da descrição, o chat que nosso time será aberto e basta você enviar um oi. Nosso time te encaminhará tudo aquilo que a gente entrega de forma totalmente detalhada. E se você quiser usar a corretora que eu utilizo, a Bybit, cria a sua conta com o link que está aqui na disposição, que você fica habilitado a diversas campanhas especiais que nós fazemos, além de contar com bônus de até 30 mil dólares. Maravilha? Agora, sem mais delongas e enrolação, vamos aos ativos. Vários ativos, Aster, DOT, LDO, SUI, EtherFi, IO.net, que é IO, USDT, Camino e Virtual. Quer mais ativos? Comenta, deixa nos comentários que a gente vai analisar sempre. Vamos começar com Virtual, cunha descendente no gráfico diário, cunha descendente no gráfico de 3 dias, cunha descendente no gráfico semanal. Quais são os melhores pontos de compra em uma cunha descendente? Sempre que temos a perda dos fundos sem continuidade, perdeu os fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade. Melhor ponto para Virtual, agora é muito óbvio, foi no fundo da cunha. Vimos a aceleração, fundo ascendente, e agora a gente se encaminha para um pivô de alta. Vou comprar aqui, acho perigoso. Por quê? Gatilho gráfico, lembrando sempre. A gente sempre vai trazer aqui análises com base em gatilhos gráficos. Então, pontos de retração, pontos de rompimento, faixas de oportunidade, de acordo com o price action. Se você quiser ignorar a questão gráfica e quiser comprar, porque Virtual ou qualquer outro ativo, na sua visão, vai valer muito, muito mais, você pode fazer o DCA. Tenha sempre cuidado em não colocar todo o seu dinheiro. Ah, vou pegar aqui 10 mil reais, vou colocar aqui em Virtual, porque Virtual vai virar 150 mil reais. Cuidado, porque quando você coloca todo o seu dinheiro, você acaba se colocando numa posição muito ruim, de urgência. O mercado tem que entregar isso. Se o mercado cair 20%, porque o Bitcoin está tendo uma correção XYZ, você entra em parafuso e vai acabar vendendo fundos uma vez que você comprou topos. Então, se você quiser ignorar, eu não quero olhar para gatilho gráfico, eu não quero olhar gráfico, DCA, Dollar Cost Average, tá? Compras escalonadas. Agora, chegou aqui, quer comprar Virtual, tem um perfil mais conservador, não tem jeito, você vai ter que aguardar um rompimento desta linha de tendência de baixa e uma correção para formar um fundo ascendente e aí sim aumentar a sua probabilidade de buscar faixas superiores, perfeito? Então, muita atenção com o rompimento desta linha de tendência de baixa deste padrão de cunha descendente, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Eu olharia para 1,25. A partir de 1,25, 1,30, a gente poderia considerar aqui um pullback e aí sim uma compra. Luan, e se acontecer o seguinte? Se isso aqui acontecer, paciência. O conservador, aquele que vai aguardar um rompimento, fica sim à mercê de perder aquela posição, porque o mercado sempre será soberano. Tá? Mas este é um entendimento de quem é um pouco mais conservador e quer aguardar rompimentos de fato. Maravilha? Seguindo, Camino semanal, temos aqui um padrão revival interessante, mas é necessário vermos um rompimento confirmado, ou um movimento como este, ou um fundo ascendente, para aí sim a gente ver uma aceleração. Tá? Então eu olharia para o rompimento confirmado, não compraria uma resistência, não vejo que é o melhor ponto. Tá? Olharia para retrações de Fibonacci aqui, principalmente 0068 Camino, ou aguardaria este rompimento. Então a gente tem um rompimento, traça Fibonacci, teste, tá? Traça Fibonacci, base de preço,
teste em 618 também, seria plausível entre 50% e 618 para uma recompra. Perfil conservador, perfil agressivo em uma correção nesse caso. Perfeito? IO.net, não tá muito bom não, hein? Não gosto muito desse padrão. Por quê? Porque eu preciso de um pivô de alta. E olha só. O que é o pivô de alta? Nós estamos vendo aqui topo, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, a gente está em uma tendência de baixa. Para que a gente quebre esta tendência de baixa, precisamos de um movimento acima de 0,79. Então, eu preciso de uma aceleração, uma correção, e aí sim abriria espaço para compras. Então, eu olho para 0,79. Poxa, Luan, mas está longe. Sim, mas a gente está em tendência de baixa. Se você for extremamente agressivo, você pode usar este suporte como faixa de compra, considerando que o seu risco versus retorno é muito interessante. E é claro, você tem que ter uma confiança plena em relação a este ativo, certo? Mas você tem que definir perfil ultra agressivo, fazer um DCA agora, considerando uma área de saída 0,47, se for até um pouquinho mais agressivo, 0,45, e conservador tem que aguardar rompimento de 0,79. EtherFi, vamos ver, muitos me pediram, olha que maravilha, olha o desenho aqui, ó. Precisaria de um rompimento e teste. Deixa eu trazer para cá, tá? Trazer para cá. Olha o que nós tivemos aqui. Exatamente um rompimento, ou seja, fechou acima da área de resistência. Esta vela aqui, ó, de 8 de setembro. Fechamos acima, teve um pullback. Este pullback abriu espaço para compras, para quem estava de olho em caminho. E agora a gente vê uma aceleração. Vejo alguma oportunidade clara de compra? Não, a gente viu essa movimentação clara que levou aqueles que assistem este canal e estavam de olho neste ativo a compras. Agora, eu teria que aguardar, eu sou um pouquinho mais conservador, tá? Então eu olharia ainda, deixa eu ver, eu preciso colocar aqui, tá? Suporte, resistência. A gente está chegando nessa segunda faixa. E eu olharia para uma compra não muito segura, porque a gente já fez este rompimento e chegou numa faixa de resistência. Mas perfil ultra agressivo, consciente do risco, compraria em um pullback como este. Mas agora, uma compra mais segura seria após o rompimento, aí sim, novamente, suporte, resistência, resistência, suporte, romper esta área que é uma resistência e ver o teste como suporte, abriria espaço para o perfil mais conservador. Defina qual é o seu perfil, lembrando que voltar a esta área pode ser perigoso. SUI, a gente atingiu aquela área de retração muito próxima a 618 no perfil agressivo. Se você assistiu a minha última análise na semana passada, eu falei, nós temos um perfil agressivo que vai usar este último fundo ascendente semanal, este topo, e vai fazer uma exposição entre 38,2 e 618. Se você tiver um perfil um pouco mais conservador, você vai traçar desta área aqui, deste fundo a este topo, em que você tem o 618 um pouco mais abaixo. A gente chegou muito próximo de 50% e você vê que a gente teve o rompimento deste padrão de triângulo simétrico, teste, reteste, reteste, atingimos a área de 618 e tivemos uma sobrevida.
Eu vejo que as faixas ainda de oportunidade estão abaixo. Tá? Quem aproveitou, maravilha. Agora o perfil agressivo vai olhar para estes pontos ainda, 3,40 até 2,75. Tá? E por que você vai colocar estes pontos e não com base nestes pontos? Porque a gente já atingiu, então eu teria um pouquinho mais de cautela nesta visualização, que era conservador, tá? E olharia para compras somente no rompimento real desta área, que é um paredão de resistência. Tá? Teria que romper essas faixas aqui. Aí tudo bem. Então eu estou olhando, infelizmente é isso, para valores acima de 5 dólares. Então tem que romper esses topos, testar e aí sim abriria espaço. Ah, eu não quero esperar isso tudo. Você pode fazer um DCA caso a gente tenha pullbacks para essas áreas de interesse. Tá? Então você tem que avaliar. Mais uma vez você tem que avaliar. LDO, minha visão segue a mesma. Não vou nem perder tempo com LDO. Não vejo compras perto de uma resistência tão importante. Tá? Aqui é uma linha de tendência de baixa muito crítica. Eu aguardaria um rompimento de 1,50, acelera, volta a testar e aí sim abre espaço. Essa é a minha visão para LDO, não muda. DOT, tivemos o cruzamento, né? Aqui o rompimento deste padrão de equilíbrio de fundo acelerou. Vejo uma área de DCA, caso você esteja com um perfil ultra agressivo aqui, considerando este fundo, não tem outro jeito. 3 dólares é o ponto de atenção e saída. Acima desta área, conservador vai olhar para o primeiro pivô claro de alta, tá? Que seria este movimento aqui acima de 5,40, certo? E, por fim, Aster. Falamos de Aster, falamos recentemente de um pullback. Eu olharia com muito cuidado esse pullback, não seria tão interessante este ponto, por quê? Porque a gente teria aqui, ó, um topo descendente. Então voltar para essa área seria somente para aquele cara que está desesperado para comprar Aster. Deu essa oportunidade para o cara desesperado. Eu olharia com muita atenção e cuidado para esse ponto, tá? E agora, compras, sendo extremamente sincero, somente rompimento de topos. Isso para gatilho gráfico. DCA, a gente vai para outro caminho. Mas cuidado com este tipo de ativo muito novo, muito hypado. Pode ser sim uma ótima oportunidade? Claro, mas sempre vai ter o seu risco atrelado. Então preste muita atenção. Vamos acompanhar o nosso amado Bitcoin que não demonstra fraqueza e vamos olhar para o momento das altcoins. Isto aqui, que parece um atraso, acredite, é exatamente o que a gente precisa para aproveitar. Isso aqui é totalmente normal e dentro daquilo que a gente já estava esperando. As altcoins, elas têm um atraso para que no final do ciclo elas apresentem a sua aceleração. Então aproveite e invista com muita responsabilidade. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.